eu vou me entregar de corpo e alma. Deus, eu não vou estipular regras nem condições, que muitas vezes quer a transformação, quer experimentar do poder de Deus, mas gosta de traçar diretrizes pelas quais Deus deve agir. E Deus não se manipula, Deus tem todo o poder. E eu usei uma palavra mágica. Eu digo mágica porque esta palavra continua produzindo efeitos tremendos na minha vida, na vida da minha família. Eu usei a palavra, faça da minha vida o que você quiser. E depois, pela minha ignorância, pela falta de conhecimento, eu continuei o diálogo com Deus. Se você não me provar que você existe, se você não falar comigo como os crentes dizem que tu falas, eu nunca mais quero saber de você. Eu nunca mais coloco os pés dentro da igreja. Eu vou dirigir minha própria vida. E o apelo continuou. Ninguém ia, eu queria a companhia de outras pessoas, mas quando eu vi que o apelo estava encerrando, eu tomei coragem e fui à frente, morto de vergonha, e aceitei Jesus. E para voltar para o meu lugar, foi terrível. Eu falei, deve estar todo mundo rindo da minha cara. E comecei a caminhar de cabeça baixa, e quando eu cheguei no meio da igreja, eu levantei a cabeça. A quantidade de pessoas que choravam me assustaram. Eu só tive um pensamento. Falei, puxa, eu não sabia que eu era tão ruim assim. E me abraçaram. E no final me aceitaram como eu era. Me chamaram de irmão, eu fui feliz para casa. Aquela sensação de tirar um peso de uma bagagem existencial que eu carregava. Cheguei na porta do quarto, minha mulher deitada, vi no final do Fantástico. Levantei as mãos, falei, Terezinha, eu aceitei Jesus. Ela nem olhou para a minha cara. Depois ela compartilhou, só faltava virar crente. Porque nós já tínhamos tentado de tudo, eu fiquei nas mãos de psicóloga há muito tempo, eu passei nas mãos de 3 psicólogas, coitadas das minhas psicólogas, eu fiz biodança, eu fiz psicodrama, eu fiz terapia de grupo. A princípio as coisas melhoravam, eu sentia aquela sensação de bem-estar, mas eu caía para dentro da minha realidade, minha esposa era a mesma, meus filhos eram os mesmos, minha casa era a mesma, eu voltava a ser tudo o que eu era. Eu gosto muito de algo que minha esposa usa, falou o seguinte, nenhuma palestra, nenhuma pregação pode transformar o caráter de um homem, a maneira dele ser, da hora que ele acorda, da hora que ele dorme. Fazer terapia é muito bom, muitas vezes passar pelas mãos, pelos cuidados de um psicólogo, por um psicanalista, é extremamente importante, muitas vezes nós precisamos realmente nos conhecer, mas transformar o caráter de um homem, só o poder sobrenatural de Deus. Interessante que, como eu gosto que minha esposa fale essa parte, mas dia 2 de maio começaram a acontecer coisas surpreendentes. Minha esposa relata de que eu acordei com um sorriso enorme. Como eu disse, eu acordava com a desgraça dessa casa, a desgraça das crianças e tanta desgraça, e transformava o dia das pessoas na desgraça. Eu coloquei o cafezinho, eu passei a mão na cabeça dos meus filhos. Meio-dia eu estava em casa para almoçar, eu já almoçava no bar onde eu fechava todas as noites, todos os dias. E o susto grande foi às 18 horas. 18 horas eu estava em casa, eu não fui para o bar. E o susto da minha mulher, eu cheguei em casa com o cabelo cortado, sem os brincos e uma Bíblia embaixo do braço. Minha mulher falou, rapaz, a lavagem cerebral do pastor foi das boas, eu quero ver até onde dura. Queridos, a minha mulher sentia nojo de mim. Quando eu chegava perto da minha mulher, ela se arrepiava de nojo. Ela falou, esse cara está aprontando alguma, porque na terça-feira eu cheguei esbaforido, tomei meu café, eu falo, rápido, que eu tenho para a igreja, eu fui para o estudo dos novos convertidos, e minha esposa relata que eu só faltei levar mala, cuia, pinico e papagaio para dentro da igreja. Era na própria realização, o sair do mundo, eu queria novas companhias, novas linguagens. Eu queria estar com o povo de Deus, aquele povo que me fazia bem e me recebeu de braços abertos com todas as minhas enfermidades, me chamando de irmão. Minha esposa começou a me seguir dentro da empresa. Ela começou a assustar com a linguagem que começou a mudar. Qualquer coisa que eu pedia aos meus funcionários através de agressões, de palavrões, ela começou a assustar que, por favor, pegue isso, por favor, faça aquilo. Ela falou que no final da semana ela começou a olhar para o meu rosto com vontade de fazer carinho àquele homem que ela tinha nojo. Ela começou a entender que aquele velho homem ela não queria mais.
mas um homem transformado pelo poder de Deus, sim. Ela começou a ver, ela estudou em instituições de freiras. Os pais dela, o pai dela é ministro da Igreja Católica, ela sempre teve o temor de Deus, ela ouviu falar de Deus, mas ela não tinha ideia de um Deus que pudesse ter realizações tremendas, transformações tremendas aqui e agora. Ela chegou a um momento, no dia que eu quebrei a casa toda, um dia ela fez uma oração que esperava jamais ser atendida, falou: Deus, eu não aguento mais. Na tua palavra diz que o que Deus uniu, que jamais separe o homem. Como nos separar depois de tantas feridas, mágoas e rancores? Eu não suporto mais o Beto. E ela confessa que ela esperava que essa oração jamais seria atendida. Ela tinha a ideia de que se ela fosse à missa todos os domingos, e no dia que ela morresse, ela ia encontrar com Jesus no céu, não com Jesus que pudesse encontrar aqui, neste momento, e poder fazer transformações tremendas. E foi na semana que comecei a ter as crises de depressão, que eu fui procurar os amigos, me converti. E hoje ela brinca dizendo que a paz na nossa casa, ela pega com as mãos, não que nós tenhamos o casamento perfeito, nós temos conflitos como qualquer família pode ter, mas nós temos como presença viva de nossas casas, fazendo parte da nossa família, a presença de Deus. Essa é a grande diferença. Nós temos permitido um ao outro aprender. Eu tenho permitido a minha esposa a me ensinar a ser marido. Ela tem me permitido a ensinar a ser esposa. Nós temos permitido aos nossos filhos que nos ensinem a ser pais. Essa tem sido a grande diferença. E por esta razão, nós somos apaixonados pela área de família. Se foi possível no meu casamento, é possível a tantos quantos queiram dar espaço para o agir de Deus, não dizendo a Deus como deve ser feito. Hoje eu sou pastor de família. É a coisa que nós temos mais paixão, que nos mais gratifica. E o maior de todos os salários, realmente é sem preço, é servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa abençoá-los, que vocês possam dar espaço para o agir do Espírito Santo de Deus e que Deus sinta prazer de habitar na sua casa. Que Deus abençoe. Queridos, eu não podia deixar de falar uma palavra para vocês. Como o Beto disse, no dia 2 de maio ele acordou com um sorriso enorme e aquilo para mim era diferente, não era uma coisa normal, porque Beto já acordava numa depressão tão profunda que ele transformava a minha vida e o meu dia numa desgraça, pelas próprias palavras que ele dizia dentro de casa. A gente ouve muito e vê muitas pessoas falando que a palavra tem poder, mas quando nós estamos no centro da nossa casa, parece que a gente se esquece disso. E é dentro de casa que nós magoamos e falamos muitas vezes para nossos filhos, nosso marido e esposa, as piores palavras possíveis. E assim Beto fazia. Então, para mim não queria dizer nada. O Beto dizer que tinha encontrado Jesus também, para mim, não queria dizer nada. Porque eu digo uma coisa, existe um ditado árabe que diz o seguinte: é mais fácil nós conquistarmos uma fortaleza no alto de um penhasco do que derrubar o muro de um coração ferido. E eu tinha o coração muito ferido, muito magoado já. Eu já não tinha esperança nenhuma de mudança de Beto. Beto, todas as horas, dizia: me desculpe, nunca mais eu faço, me perdoe. Essa palavra era cotidiana na vida de Beto. E todos os dias ele voltava a fazer tudo de novo. O que me segurava naquele casamento era 58 anos hoje de casamento dos meus pais como exemplo na minha vida. Eu queria para meus filhos o que eu tinha tido. E a maioria das minhas amigas já estavam separadas e eu não via solução na vida delas. Eu via maridos para um lado, mulheres para o outro e crianças arrebentadas no meio. Depois, filho do primeiro casamento com filho do segundo casamento. E o pepino parece que dobrava. Por isso eu me mantinha naquele casamento com uma esperança que eu não sabia de onde vinha, que um dia podia mudar. Mas no meio do desespero, quando eu vi que o meu casamento não tinha mais jeito, eu me lembrei de Deus. Eu me lembrei de um Deus que eu tinha ouvido falar desde pequenininha. E me lembrei que quando eu tinha 14 anos de idade, saindo um dia de um colégio de freira, que eu estudava no estado do Rio de Janeiro, que eu sou do estado do Rio, veio parar na minha mão uma bíbliazinha cinza do Novo Testamento e Salmos, que hoje eu sei que é dos Gideões, mas na época eu não sabia do que era. Senhor,